Por muito tempo, eu passei por alguns processos onde eu queria ter uma disciplina para poder ler a palavra de Deus, mas eu sempre fracassava. E hoje o tema do nosso vídeo é: eu não consigo ler a Bíblia. O que fazer? Olá, queridos amigos, é muito bom estar aqui com vocês novamente. No começo, quando eu vim para Deus, eu lembro que eu tinha muita sede e fome pela presença de Deus. Então eu comecei a buscar muito, orar muito, ler a palavra e foi um tempo muito bom na minha vida. Só que chegou um tempo, depois disso, que eu estagnei. Eu não conseguia mais ter tanto prazer na leitura da palavra e não conseguia ser uma pessoa disciplinada para manter essa disciplina da leitura da palavra. Isso me fez querer percorrer um caminho de busca na presença de Deus para descobrir o que me impedia de ter uma vida de leitura da Bíblia. Entendia a importância da palavra, eu já tinha vivido experiências com ela, de transformação de mente, mas naquele momento, naquele episódio, eu não conseguia mais ler a palavra. E por não conseguir ter essa disciplina, eu sofria muito. Eu sofria porque eu me sentia culpada, eu me sentia inadequada e eu me sentia inferiorizada. E ao mesmo tempo tinha toda aquela religiosidade, sabe? Que faz você acreditar que o amor de Deus e a aceitação de Deus é derivado da sua performance. Nesse vídeo eu quero te ajudar a identificar se você está passando por algum desses processos e te ajudar também a romper e voltar a ter prazer, desejo pela palavra de Deus. Está falando das coisas que podem ser causas e eu vou tentar ser o máximo objetiva para esse vídeo não ficar muito longo. Primeira possível causa é processos. Os processos são inevitáveis na vida do cristão. É através deles que o Senhor forja a nossa maturidade, transforma a nossa mentalidade e o nosso coração. E durante o processo, que pode ser acompanhado de sofrimento, de dor, de algum tipo de dificuldade para a gente, seja nas áreas da nossa vida, como casamento, vida financeira, relacionamentos, ou até mesmo processos interiores, como crises existenciais, crises na identidade. E como se não bastasse tudo isso, ainda estamos em um tempo favorável para guerras e ataques espirituais. O motivo dessa bagunça toda que acontece dentro e fora de nós ficamos muito vulneráveis, ficamos sensibilizados. Nossa natureza carnal, ela se manifesta através de um princípio que ela busca por prazer e ela evita o sofrimento. Está ali sendo esmagado na prensa de Deus mesmo, sofrendo coisas que são verdadeiramente esmagadoras. A nossa natureza carnal, ela fica buscando, de alguma forma, encontrar prazer e diminuir o nosso sofrimento. Então, ela acaba usando as ferramentas do mundo para poder trazer um conforto para a nossa alma. É como se ela buscasse por uma recompensa de estar passando por aquele sofrimento. É uma tentativa do nosso ego, baseada no instinto de sobrevivência, tentar nos desvincular do momento presente. E dessa forma, nós acabamos sendo inclinados a nos entregar ao entretenimento, ao abuso do entretenimento, ao abuso das telas. Tudo isso é um reflexo de uma alma que está buscando o consolo. Se você se identificou com esse tópico 1, eu vou te dar um conselho. Busque o Espírito Santo. O Senhor, ele está mais preocupado com a sua entrega do que a sua performance. Então, busque o Espírito Santo, vá para a presença de Deus, apresente o seu coração, a sua mentalidade ao Senhor. Essa é uma chave poderosa para poder vencer processos e ser aprovado neles. Não adianta você sair do processo, ter a situação da sua vida resolvida e não ser aprovada por ele. Esse motivo que você não está conseguindo buscar ou ter ali a disciplina da leitura da palavra, eu te aconselho a buscar a presença de Deus, ao descanso para o seu coração. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Se você carrega o Consolador, ele vai te ajudar, te fortalecer e te ajudar a romper com tudo que te aprisiona, para você ter ali um relacionamento saudável com a palavra de Deus. O segundo tópico já abrange o primeiro, que é o domínio da nossa carne. Eu tenho um vídeo aqui muito interessante sobre vida jejuada e como essa prática de vida, esse estilo de vida vai te permitir viver experiências ainda maiores com o Senhor. E nesse vídeo eu explico que a base do jejum é a abstinência de alimento. Por quê? Como que o jejum opera na nossa carne? Do mesmo lugar que surgem desejos e vontades pela comida, é desse mesmo lugar que surgem desejos e vontades pelo que é mal, pelas coisas da carne, pela inclinação das coisas deste mundo.
Então, quando você jejua, você está trabalhando nessas áreas da sua alma, nos desejos e na vontade. Tem outros benefícios espirituais, mas nesse sentido de carne, você trabalha nos seus desejos e na sua vontade. É muito importante você jejuar, porque você vai estar liberando o seu espírito para governar sobre você. E você não vai estar mais tão debaixo do domínio da carne. Quanto mais você jejuar, quanto mais você praticar o jejum, mais livre você vai ser. E, por consequência, você vai ter mais facilidade em cumprir com as obrigações espirituais. Tópico que eu já falei no princípio. Religiosidade. A religiosidade, ela acaba minando todas as boas intenções. Você acaba entrando em cárceres mentais que você não consegue ter as boas motivações para fazer uma prática espiritual. Se você está passando por isso, o meu conselho é que você busque o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para revelar para você qual crença que está te paralisando, qual crença que está te desanimando de ter um relacionamento, sabe, saudável com a palavra de Deus. Nesse processo, você pode começar a notar algumas coisas que antes você notava. Conforme você for buscando, o Espírito Santo vai trazendo para a superfície algumas coisas que estão ali dentro de você. Sejam elas crenças da própria religiosidade, ou obstáculos mentais, dificuldade de acreditar que Deus quer revelar para você, dificuldade de acreditar que Deus quer se revelar através da palavra, ou se você não crê que você está apta a receber revelação da palavra. Tem muitas crenças errôneas que acabam paralisando e desanimando a gente a buscar esse relacionamento com a palavra de Deus. Tópico. Agora a gente precisa lidar com a parte espiritual da situação. As forças das trevas não querem que você tenha um relacionamento com a palavra de Deus. É porque o diabo, ele sabe que a palavra ela é muito poderosa e que debaixo de um espírito de sabedoria e de revelação, você pode triunfar sobre muitas coisas na sua vida. Coisas concernentes ao próprio reino de Deus e coisas naturais, coisas físicas, coisas tangíveis. As artimanhas dele para impedir que você busque isso, busque ter uma vida de leitura da palavra. Você precisa passar por um processo de libertação, dependendo das suas práticas no passado. Antes do novo nascimento, você pode ter tido algumas práticas que hoje trazem consequências para o seu relacionamento com Deus. Por exemplo, envolvimentos com a feitiçaria, com o ocultismo, práticas da nova era, envolvimentos em rituais, ativações espirituais que não procedem de Deus. Ainda dentro desse terceiro tópico tem algo que também é muito importante, que são objetos consagrados. Casos de pessoas que não conseguiam romper no seu relacionamento com Deus, na busca pela presença de Deus, por mais que elas quisessem, elas não conseguiam se manter nesse lugar. O motivo disso é porque elas tinham em sua posse, na sua casa, objetos consagrados. Por exemplo, objetos da sorte, que é o objeto que você já tenha depositado a sua crença, sabe? Comum também são livros. Livros comuns de assuntos aleatórios consagrados a ídolos, que os autores buscam ali uma consagração para que dê retorno, para que tenha sucesso. Livros da sabedoria humana, mas que são inspiradas em ensinos mascarados da nova era. Ou livros que falam sobre magia, sobre misticismos. Tudo isso pode abrir uma legalidade para que você entre em um aprisionamento, principalmente um aprisionamento mental. Drena a sua energia, drena as suas forças de buscar a Deus. E, por consequência, também a leitura da palavra. A gente vai fazer uma oração, não se preocupe. O tópico é primordial que você entenda sobre isso. Jesus disse para a gente buscar primeiramente o reino dos céus. E tal segredo. Primeiro, existe um princípio divino que tudo aquilo que você põe em primeiro lugar é aquilo que você honra. Às vezes, pode ter esses motivos que eu falei anteriormente? Pode ser por esses motivos? Pode. Mas muitas das vezes também pode ser por negligência, sabe? Por preguiça, por desleixo, independentemente qual seja o motivo. O fato é que nós negligenciamos o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Isso eu descobri por quê. Eu resolvi tudo isso que eu te falei anteriormente foi resolvido na minha vida. Então, eu comecei a ter desejo pela palavra, forças para ler a palavra, mas quando eu pegava a palavra, parecia que as letras dançavam na minha frente, sabe? Parecia que eu não absorvia. Eu lia, mas eu não entendia. E eu comecei a orar e perguntar ao Senhor, Deus, por que eu pego a palavra e eu não compreendo? Parece que eu estou lendo um jornal. Ela não tem mais aquele impacto que tinha nos primeiros tempos da minha busca.
Por quê? O que eu fiz? O que aconteceu? E o Senhor me ensinou esse princípio. Ele falou por quê? Eu não honrei o meu relacionamento com a palavra de Deus. Por isso, ela não estava se abrindo em revelação para mim. Eu estava vendo através de um óculos embaçado. Eu não conseguia absorver nada. Ensinou sobre arrependimento. Eu já sabia sobre arrependimento, mas nesse caso, entenda, só se ofende com arrependimento quem não entendeu que o arrependimento ele é um presente de Deus para nós. Orei e me arrependi, pedi perdão ao Senhor por todas as vezes que eu pus outras coisas na frente desse momento com esse relacionamento da palavra, por todas as vezes que eu negligenciei a leitura da palavra, por todas as vezes que eu passei mais tempo no meu celular, mais tempo assistindo filme do que estando com a palavra, buscando a Deus através da revelação da palavra dele. Exatamente aí que eu recebi a vitória completa. E hoje eu tenho o meu relacionamento saudável com a palavra, não é baseado mais em religiosidade, em culpa, em medo, em vergonha, que eu sentia muita vergonha. Eu não me sentia digna de falar do amor de Deus para as pessoas. Isso tudo, gente, é fruto da religiosidade, tá? O Espírito Santo não ensina isso, não. Eu não me sentia pronta, eu me sentia inadequada. Eu me sentia a pior cristã desse mundo. Porque o meu relacionamento com Deus ainda estava baseado na religiosidade. Eu achava que eu precisava fazer para poder merecer Deus. Eu achava que eu precisava ter uma performance para poder estar sendo aceita por Deus. E isso tudo mudou depois que ele foi me curando a respeito da religiosidade. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Vamos orar a respeito disso? Se você identificou aí alguma causa e se de alguma forma você crê que você precisa de uma oração, que você precisa de ajuda, receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que onde estiver o seu filho ou a sua filha, o poder de Jesus entra agora. E se tiver algum cárcere espiritual, algo que esteja impedindo, algo que precisa ser feito, em nome de Jesus, o Senhor vai trazer à memória agora. O Senhor vai trazer agora para a superfície tudo aquilo que tem impedido o seu filho ou a sua filha de viver relacionamento com a sua palavra. Eu declaro agora que o sangue do Cordeiro toque essa pessoa da cabeça à planta dos pés. Se tiver algo aprisionando, vai ser quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que tudo que está impedindo, tudo que está na casa dela, tudo que está no ambiente que ela busca a presença de Deus, toda prisão agora é desfeita, todas as correntes são agora quebradas em nome de Jesus. E eu declaro que você vai conseguir ler a palavra. Eu declaro que você vai amar a palavra. Eu declaro que debaixo do espírito de sabedoria e de revelação, a palavra vai renovar a sua mentalidade. Eu declaro um relacionamento agora que você vai começar a ter com o Senhor. Em nome de Jesus. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado. Se você tiver alguma experiência, compartilhar alguma coisa aqui nos comentários, pode deixar aqui como você se sente em relação a isso. Se você conseguiu identificar alguma coisa, se você se identificou com alguma questão dessa, deixa aqui que eu gosto muito de interagir com vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que o Senhor venha te abençoar e abençoar toda a sua casa, em nome de Jesus.